Vivendo pela misericórdia. A Bíblia me ensina que o justo viverá. O justo viverá. Tá. Mas eu não sei se você já percebeu, parece que os tempos hoje são tão difíceis, que alguns de nós já deixamos de lado a fé e abraçamos a misericórdia. E quando alguém lhe pergunta, e como é que vão as coisas? Você diz o quê? Pela misericórdia. Pela misericórdia. E o curioso é que a gente usa essa expressão para descrever aquele tempo difícil. Aquele tempo sem alternativas. Aquele tempo onde você não consegue sorrir. E de repente você chama esse tempo, ou essa experiência, esta situação, como que viver pela misericórdia de Deus. Eu posso lhe dizer uma coisa? Você está errado. E eu estou errado. Porque quem vive pela misericórdia de Deus, goza daquilo que o Senhor tem de melhor para cada um dos seus filhos, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para o texto de Efésios capítulo 2, versos de 4 a 10. Assim está escrito: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você sabe a diferença entre misericórdia e amor? São as mesmas coisas? Eu não sei se você consegue separar, a partir de conceito, o que é que significa amor e o que significa misericórdia. Consegue fazer alguma diferença? É difícil estabelecer isso? Faça-me uma gentileza, sussurre com a pessoa que está ao seu lado, qual foi a conclusão que você chegou? Se misericórdia e amor são as mesmas coisas ou onde são diferentes? O que é misericórdia e o que é amor? Eu percebi que alguns teólogos ficaram em silêncio, não é? Mas deixe-me dizer, eu tenho aprendido que a misericórdia é o amor em forma de atitude. O amor, ele se transforma em misericórdia quando ele opera, quando ele age, quando ele entra em ação. Aliás, é interessante, eu vou pedir perdão porque eu vou cometer uma heresia aqui, tá bom? Eu vou contradizer Tomás de Aquino. Acreditam nisso? Que ousadia! Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, ele diz o seguinte: ser misericordioso é próprio de Deus, e é pela misericórdia que Ele principalmente manifesta a sua onipotência. Permita discordar, mas eu não acredito que é pela misericórdia ou através da misericórdia que Deus manifesta a sua onipotência. Pessoalmente, eu acredito que Deus manifesta o seu amor a partir da sua misericórdia. Eu diria mesmo que a misericórdia ela é filha do amor. A misericórdia é a resposta de amor. A misericórdia é a capacidade de sentir com o coração a dor do outro. E o curioso é que se a gente coloca a palavra misericórdia, avança só uma vez, ela é a junção da palavra, de duas palavras latinas. A primeira delas tem a ver com miseratio, com miséria. E a outra parte, córdia, tem a ver com cordis, com coração. Por isso, misericórdia é enxergar com o coração a dor alheia, é transformar a dor do outro em minha dor, é sentir aquilo que o outro está sentindo, é considerar o sofrimento do outro, é colocar diante de Deus, diante de mim mesmo, a possibilidade de fazer alguma coisa, é incomodar-se, é sentir compaixão. E nesse caso, quando Deus exerce a sua misericórdia sobre nós, Ele age exatamente impulsionado pelo seu amor, por aquilo que a Bíblia descreve. E é curioso, porque a nossa linguagem não encontra expressões exatas para descrever o amor de Deus.
Ele é tão grande que a gente não encontra expressões. Na língua portuguesa ou em qualquer outra língua, é muito difícil. Parece-me que tudo quanto a gente fala acerca de Deus, a gente fala como que por analogia. Deixa eu mostrar-lhes. João 3,16, você conhece o texto. O texto do Evangelho de João, quando vai falar do tamanho do amor de Deus, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não há como estabelecer o tamanho desse amor, as dimensões deste amor. Aí o texto diz que, como expressão deste amor, este Deus que nos ama de tal maneira, Ele nos deu o seu Filho unigênito. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, 19, o apóstolo ele vai falar dizendo assim: e conhecer o amor de Cristo, que aí diz o texto, excede todo o entendimento. Não tem como descrever. E aí o apóstolo Paulo estabelece a sentença. Por que não tem? Porque excede, é maior do que a minha capacidade de descrever tudo isso. Aliás, eu já falei isso aqui uma vez. Tem um teólogo chamado Karl Barth que ele disse que Deus ele é assim, ele é mais do que tudo que você consegue imaginar. Agora mesmo eu estou falando de Deus, amor. Deus é amor. Mas por maior que seja a minha concepção de amor, ainda que eu eleve isso à minha última capacidade de percepção, Deus ainda é maior que isso. Por isso, há um outro texto, a Bíblia não consegue descrever. Aí diz João na primeira carta, no capítulo 3, no verso 1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Então, o que é que eu quero estabelecer com os irmãos? É que o amor de Deus, ele é indescritível, ele é infinito, ele é maior daquilo que eu possa descrever. E no texto sagrado que nos convida a pensar na misericórdia do Senhor, no versículo 4, versículo que lemos, está escrito assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e parece que o texto vai na mesma linha dos que eu fiz referência há pouco, pelo seu muito amor com que nos amou. E aqui, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho percebido que se eu preciso me esforçar para ser amado, se o amor que o outro tem por mim é resultado de esforço, deixa eu lhe dizer, não é amor, não existe amor nesta relação. E eu vou tentar descrever por quê. Porque não há coisa melhor na vida do que experimentar o amor do tipo ainda que, experimentar o amor do tipo mesmo quando, experimentar o amor do tipo embora sendo. Você já foi amado assim? Cuidado com a resposta, porque você já foi amado assim, ou melhor, você é amado assim em Deus. Há vários textos que mostram isso. Lembram-se do que eu disse há pouco, o amor do tipo ainda que? Escuta o que está escrito no versículo de número 5 deste texto que estamos lendo, diz a palavra do Senhor: estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Quando foi que Deus nos amou? Quando nós ainda estávamos mortos, como resultado do pecado. O salário do pecado é a morte, morte como separação de Deus. Mesmo assim, o Senhor já manifestou ali o seu amor para conosco. Lembra do amor do tipo ainda que? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O texto vai continuar nos convidando a pensar, irmãos, que não há nada que você possa fazer que destrua o amor que Deus tem por você. Ele continua nos amando. Você pode ter dúvidas de muita coisa neste mundo, mas se tem uma coisa que você precisa ter certeza, é de que Deus de fato lhe ama. E aqui, deixe-me lhe falar, o problema para mim, por exemplo, da teologia da prosperidade, não é afirmar que Deus é rico. Eu acredito que Deus ele é rico, irmãos. A Bíblia diz que ele é, as pessoas dizem assim, dono do ouro e da prata. Não, irmãos, isso é pouco, porque a Bíblia diz que toda a terra pertence ao Senhor, e tudo quanto habita, tudo pertence ao Senhor. O problema para mim da teologia da prosperidade não é, portanto, afirmar que Deus é rico, mas pensar que esta riqueza, ela se resume tão somente à prata e ao ouro. O texto bíblico de Efésios 5 que estamos trabalhando, no versículo 4 vai dizer assim: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou. Se há uma coisa que Deus tem em riqueza, carrega consigo em riqueza, há um tesouro escondido no coração de Deus, chama-se misericórdia. Deus é rico em misericórdia, irmãos. Eu não sou tão rico assim em misericórdia, você é? Às vezes nós gastamos a nossa misericórdia, que é pouca, às vezes em um segundo, às vezes em uma situação. Não dá nem para chegar no final do dia, porque quando chegou a tarde, a sua misericórdia já foi embora. É por isso que o texto sagrado me diz que cada manhã Deus renova a nossa conta de misericórdia com Ele. Por quê? Porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Quer saber mais? No mesmo capítulo 5, o versículo de número 7, a Bíblia diz: para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Quer ver uma outra coisa em que Deus é rico? Se já não era bastante lhe dizer que Deus é riquíssimo em misericórdia, a Bíblia também me diz que Ele é rico em graça para conosco, irmãos. Pobre sou eu, mas Deus Ele é rico. Pobre sou eu, mas Deus Ele é, como diz o texto sagrado, riquíssimo. E aqui, essa coisa de amor, essa coisa de onipotência, como sugeriu Tomás de Aquino, eu não sei quantos matemáticos aqui estão, engenheiros também, mas amor e poder, para mim, são a prova de que a ordem dos fatores altera o resultado. Acho que você aprendeu o contrário, não foi? Mas no plano espiritual eu penso que altera, irmãos. Porque vejam só, se eu coloco amor no início e poder no fim, e tento construir uma frase, se por exemplo essa frase se torna em amor ao poder, o que eu tenho é tirania, o que eu tenho é autoritarismo, o que eu tenho é opressão, o que eu tenho é injustiça. Mas notem se eu altero a ordem das duas palavras e coloco primeiro o poder e depois eu coloco o amor. E eu começo a falar agora não do amor ao poder, mas do poder do amor. As coisas se modificam, irmãos. E aquilo que era opressão se transforma em empatia. Aquilo que era injustiça se transforma em graça, em misericórdia. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar muito atentos. Porque Deus se move a partir do seu amor. Nesses dias, eu recordei de uma professora que tive, ainda no seminário, e ela nos ensinava a fazer resumos. E os resumos delas eram interessantes, porque ela disse: olha, grifa aqui, grifa ali, e depois você lê o texto de uma página inteira em um parágrafo só. E eu resolvi fazer isso. Veja o versículo 4 como ficou. Deus nos amou. Tudo se baseia nisso, irmãos. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O que o texto está lhe dizendo, e a mim também, é que Deus nos amou. E esse poder do amor de Deus, ele se desdobra em tantas obras na minha vida e na sua vida, tantas coisas, que eu só alcanço por causa do amor de Deus. A minha salvação, por causa do amor de Deus. O perdão para os meus pecados, por causa do amor de Deus. A minha vida, por causa do amor de Deus. A sabedoria que Ele derrama sobre mim, por causa desse mesmo amor. Vejam só, o texto no versículo 6, na continuação, vai dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, aí o primeiro efeito deste amor de Deus, Ele nos vivificou. Vivificou, é uma palavra interessante. Por quê? Porque no verso 1, esta mesma declaração se repete, quando diz assim: e vos vivificou, estando vós em ofensas e pecados. Meus irmãos, se eu tivesse aqui um corpo morto, e nós tocássemos este corpo, e nós jogássemos água fria ou quente sobre este corpo, se nós perfurássemos este corpo, ele não iria sentir absolutamente nada. Porque uma das características do morto é a insensibilidade. Quando o texto diz que o Senhor nos vivifica, Ele nos devolve a sensibilidade em relação à vida. Se eu olhar para este corpo morto, olha, todos os órgãos estão aqui, mas nada funciona. O coração não bate, o pulmão não respira, mas quando a Bíblia me diz que eu sou vivificado em Cristo, por conta deste amor de Deus, é como se o texto estivesse dizendo: olha, a vida volta, e cada área da minha vida começa assim a funcionar, e funcionar de forma saudável. O Senhor não lhe chamou para viver como um morto neste mundo. O Senhor nos traz vida.
O meu casamento, o seu casamento, minha relação com o trabalho, a sua relação com o próximo, relação com a família, tudo passa a ser vivificado pela palavra do Senhor. Quando eu estive no Haiti, já faz algum tempo, os irmãos devem recordar, uma das coisas que me chamou a atenção eram as histórias que eles contavam sobre zumbis. Por conta de todo aquele ambiente, dentro daquele lugar, situações como essa, para eles, são comuns. Eu não sei como você reage a uma informação como essa, mas sabe essa coisa de morto-vivo? Eu sei que neste mundo ocidental, quando estamos distantes de situações como essa, isso nos parece inconcebível. Mas nós inventamos uma outra maneira de viver, ainda que como mortos. Tem muitos casamentos que ainda estão vivos, mas a relação está morta. Tem muita vida profissional em que ele continua trabalhando, a empresa continua operando, mas não há mais qualquer vestígio de vida. Mediocridade não é convite de Deus para você. O texto sagrado me diz que Ele veio para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Por isso o texto diz, como efeito desta ação do Senhor, nós somos vivificados. E o curioso é que, se você quiser, nos versos iniciais deste capítulo, ele vai mostrar, por exemplo, que viver como morto é viver segundo o curso deste mundo, segundo a ética deste tempo, segundo o padrão de vida, segundo a maioria. Viver assim, distante de Deus, é viver segundo o texto sagrado, segundo o príncipe das potestades do ar. E finalmente ele ainda vai dizer, a partir dos desejos de nossa carne. É isso que significa viver longe de Deus. Você passa a viver em função daquilo que é a orientação da maioria, você passa a obedecer àquele que domina este mundo, você passa a viver em função dos seus desejos. O Senhor opera em minha vida. E entre essas dimensões do efeito do amor de Deus derramado sobre mim, além de ter sido vivificado, aparece uma expressão que às vezes a gente olha para ela e pensa que o tempo verbal não está correto. No versículo 6, primeira parte, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ora, por que eu disse que o tempo verbal não parece correto? Porque a ressurreição é algo que a gente projeta para o futuro, e não para o passado. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 6, versículo 14, ele diz, ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, isso é evento passado, nos ressuscitará, isso é evento futuro, a nós pelo seu poder. E aí eu lhe pergunto, ressuscitou ou ressuscitará? Ressuscitou ou ressuscitará? Uma das respostas para isso acontece no dia em que você é batizado nas águas, sabiam? Porque o texto sagrado lá do apóstolo Paulo, descrevendo o simbolismo do batismo, vai dizer o quê? Sepultado com Cristo no batismo, ressuscitado para uma nova vida. Deixa eu lhe dizer, a ressurreição já foi operada na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, nós já fomos ressuscitados em Cristo. E o que vai acontecer na perspectiva da eternidade ou do futuro, já foi sentenciado na cruz. É por isso que, do ponto de vista de Deus, tudo quanto precisava ser feito já foi feito. Nós vivemos pela graça de um Deus que é rico em graça, de um Deus que é riquíssimo em amor. E vou mais adiante. Além deste amor nos vivificar, além deste amor nos ressuscitar, no versículo 6, na parte final vai dizer, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ah, meus irmãos, tem muita gente pensando só nesse momento em que vai se sentar, né? Aliás, há apóstolos que chegaram a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero sentar num lado do trono à direita, na cadeira da sua esquerda. Meus irmãos, eu vou lhes ser muito sincero, estar junto ao Senhor é o que importa, sabe, irmãos? Pouco interessa se eu vou estar sentado no chão, como Maria lá na casa dela, aos pés de Jesus sentada ouvindo o Senhor, ou num trono de glória. Eu quero estar perto dele, irmãos. O mais importante não é onde eu me sento, mas quem está junto, quem está comigo.
E o texto sagrado, no verso anterior, vai dizer assim, olha, juntamente com Cristo, eu quero estar junto dele. E eu tenho uma notícia muito boa para lhe dizer. Sabe qual é? É que ele também quer estar junto de você. É por isso que o texto sagrado vai me dizer, olha, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, você possa estar também comigo. Você consegue dimensionar? É por isso que o texto diz que Deus, ele é riquíssimo em amor. Ele é riquíssimo em graça. Ele quer passar a eternidade ao seu lado. E alguns de nós não conseguem nem passar 20 minutos, né, irmãos? Aí o Deus eterno olha para mim e para você e diz assim, eu quero passar a eternidade ao seu lado. Já imaginou o que é isso? Que amor grandioso é descrito. Agora, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Nunca foi você. Todo esse processo nunca foi você. Sempre foi Deus. É Ele quem toma a iniciativa primeiro. É Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele quem nos ofereceu perdão. Foi Ele quem enviou o seu Filho para resgatar-nos. A iniciativa sempre foi de Deus. Nunca foi você. Eu sei que há muita gente hoje vendendo uma religiosidade que opera aquilo que, ou pretende, ou supõe operar aquilo que só Deus realiza. Toda essa religiosidade que nasce da ação de um homem em direção a Deus, ela contraria o movimento do cristianismo. Sabe qual é a verdade principal do cristianismo? É que eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu sou pecador, eu estou perdido, eu estou morto. E o Deus eterno olhou para mim nessa situação e disse, eu vou buscá-lo. E é Ele quem desce para resgatar. Esse é o movimento da encarnação. Todo outro movimento, sabe, de qualquer esforço, pela ascese, meditação, legalismo, tudo que você imaginar, inclusive boas obras, sabem, não me torna puro, perfeito, não apaga os meus pecados. É por isso que o Senhor desce ao meu encontro. E o interessante é perceber que Paulo deixa isso muito, mas muito claro. No versículo 9 ele diz assim, no versículo de número 8, é isso? Ele vai dizer assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E aí o texto é tranquilo em dizer, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, não vem de vós. Você consegue repetir assim, não vem de mim, é dom de Deus? Diga isso comigo, vai. Não vem de mim, é dom de Deus. Repete de novo. Não vem de mim, é dom de Deus. Agora com uma catarse coletiva. Não vem de mim, é dom de Deus. Não esqueça isso. Porque quando a gente começa a pensar que não vem de Deus, vem de mim, isso só gera culpa. Isso só gera opressão. Isso só gera medo. Isso pode até funcionar por algum tempo, mas logo vai... Aquela sensação de bem-estar por aquilo que você fez desaparece, porque você volta a conviver com a realidade de que a sua natureza é pecadora. É por isso que não vem de nós. E o interessante é que o texto sagrado vai continuar e vai me dizer claramente, olha, nunca foi mérito, sempre foi graça. E o texto sagrado diz que Deus me conhece tão bem, irmãos, que para prevenir qualquer erro da minha parte, o versículo 9 vai dizer assim, não vem das obras, e Deus ainda dá uma explicação, para que ninguém se glorie. Eu me lembro que algum tempo atrás eu conheci uma criatura que ele anotava todas as vezes que ele tinha uma vitória em oração. Ele tinha um caderninho top assim, das experiências dele e aquilo que ele registrava como sendo resultado de suas orações. Sabe você criar uma espécie de catálogo, de livro, em que você se torna um ator principal e Deus se transforma em uma espécie de coadjuvante? Sabe, parece que algumas pessoas se deleitam naquilo que fazem, como se isso colocasse Deus de pé lá no trono dos céus, aplaudindo aquilo que eu fiz ou que você tenha feito. Não, irmãos. Deus sabe muito bem quem eu sou. E por isso ele diz, olha, não vem das obras. E alguém pode perguntar, mas pastor, Paulo fala sobre isso, que não vem das obras, mas depois eu leio Tiago, e Tiago diz que a fé sem obras é morta. Finalmente, quem está com a razão, Tiago ou Paulo? Eu vou lhe dizer, olha, você confundiu as coisas.
Quando Paulo trata de obras, ele está falando das obras da lei. Quando Tiago fala de obras, ele está falando das obras que são obras do serviço, geradas pelo amor ao próximo. São coisas distintas. E aqui, se isso ainda for complicado, deixa eu lhe explicar, fica mais fácil. Nunca foi pelas, sempre foi para. O que é que eu quis dizer com isso? Está escrito, versículo de número 10. Porque somos feitura sua. Aliás, essa palavra feitura é tão linda, irmãos, porque é a palavra de onde surge a nossa palavra poema. Você já pensou que Deus, você é um poema de Deus? Já pensou que coisa linda você pensar nisso? Você é uma poesia de Deus. Gente, isso é tão... Eu sei que tem umas poesias aqui que são bem... Mas é poesia. É uma poesia assim meio... Mas é poesia. Você é uma feitura de Deus. É uma obra de Deus. É uma obra de arte de Deus. Arte moderna, mas tudo bem. É uma arte de Deus. Aliás, dia desses eu vi um camarada que entrou. Vocês viram isso? No museu, tinha lá uma exposição de arte moderna, ele tirou o sapato, colocou assim junto, e o pessoal começou a fotografar o sapato que ele deixou do lado de fora, como se fosse uma expressão da arte. Perdão, viu, aos artistas presentes, mas a minha mentalidade excede o meu entendimento, como diz o texto sagrado. Mas deixa eu voltar para cá, para não criar dificuldades. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, agora notem, para as boas obras. Não é pelas boas obras. Isso significa o quê? Que as boas obras, irmãos, ela vem como consequência dessa experiência de regeneração. Sabe qual é um dos sinais claros de que eu tive um encontro com Deus? É o amor que tenho por você. A Bíblia vai me dizer que nós somos criados para as boas obras, não pelas boas obras. Consegue diferenciar as duas coisas? Aí o texto diz, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Se há uma forma de responder ao amor de Deus, eu posso lhe dizer, é amando as pessoas que estão à nossa volta. Se você me pergunta, e como é que eu posso responder ao perdão de Deus? Perdoando aqueles que estão à minha volta. Mas como é que eu posso... responder a esse Deus que se fez carne para me salvar, eu que estava perdido? Como é que eu posso responder isso? Pedindo a Deus que me faça instrumento, que me use para a salvação dos que estão perdidos à minha volta. Por isso, deixa eu lhe dizer, viver pela misericórdia de Deus é viver com a certeza de que eu sou amado. Viver pela misericórdia de Deus é viver com a certeza de que a graça dele é poderosa para transformar aquilo que eu mesmo não consigo operar. Eu sei que muitos de nós vêm a este santuário na quarta-feira, no domingo pela manhã, no domingo à noite, e você fica dizendo, mas pastor, por mais que eu vá, por mais que eu celebre, por mais que eu adore, por mais que eu leia a palavra em minha casa, por mais que eu cante louvores ao meu Senhor, parece que mudar é muito difícil. E eu continuo observando a repetição de algumas atitudes e de alguns comportamentos que eu já esperava que tivessem desaparecido na minha vida, mas de repente eles saltam de novo aos meus olhos. E lá estou eu caindo de novo. E aí você se pergunta, qual é? Eu não vejo mais proveito. E você está pensando em desistir disso? Da construção de uma intimidade com Deus. Porque você continua percebendo que ainda é cativo de uma série de situações. Deixa eu lhe dizer, só uma palavra. Persevere. Permaneça. Algumas vezes os processos de restauração, sabe, quando nós somos criados feitura sua, leva tempo. Eu não sei quantos anos você tem, mas digamos que você tenha 30 anos. 30 anos de existência, olha que você se tornou. Agora você não deve esperar que em 30 segundos, tudo que precisa ser modificado na sua vida aconteça de uma hora para outra. Eu sei que às vezes, eu já encontrei gente que abandonou vícios, de uma hora para outra, tomou uma decisão. Eu lembro-me de uma senhora que estava no gabinete pastoral, e jogou fora aquilo em que ela era viciada, e disse, eu nunca mais vou fazer uso disso. E querem saber? Nunca mais fez. Mas há outros que ainda levam um tempo. E Deus sabe do tempo necessário.
E o curioso é, mesmo que sabendo o tempo, mesmo que sabendo que recaídas poderão acontecer, mesmo sabendo que você, à semelhança de Pedro, promete morrer ao lado dele, mas às vezes não é tão perseverante assim, ele continua lhe amando. E quer saber por quê? 2 respostas. Porque ele é riquíssimo em amor e ele é riquíssimo em graça. Que o amor de Deus e a graça dele seja o que lhe impulsione, sabe? Seja aquilo que mova a sua vida. Mas pastor, continue. Eu não sei se você já precisou tomar uma medicação e não viu o resultado daquela medicação. Eu vou largar essa medicação. Eu estou fazendo terapia. Gente, alguns processos, e me desculpem dizer, eu lido com gente assim, com ministério já faz algum tempo. Se há uma coisa que a gente precisa aprender é que lidar com pessoas, modificar comportamentos, formas de pensar, isso leva um tempo tão grande, irmãos. Leva um tempo tão grande. Querem uma prova disso? Quem está de longe não está entendendo. Sou eu mesmo, viu? Sou eu mesmo. Porque a gente sabe o quão difícil é lidar com algumas situações. Mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele é riquíssimo em amor. Ele é riquíssimo em graça. E você precisa aprender a viver pela misericórdia divina. Pela misericórdia divina. Se alguém entrou neste lugar com um fardo enorme sobre as costas de peso, de culpa, sabe? E quem sabe nesses últimos dias você tropeçou naquilo que você prometeu que não jamais voltaria a tropeçar. Você repetiu um padrão de comportamento que imaginava já ter sido abandonado. Eu quero lhe dizer que Deus está lhe dando a oportunidade de viver essa semana com o mesmo propósito, mas com a motivação ainda maior no seu coração. Nunca será você, sempre será a graça e a misericórdia de Deus, irmãos. Feche os seus olhos. Deixe-me lutar com você em oração. Por isso que você percebe que precisa ser transformado na sua vida. Posso lhe dar uma sugestão? Comece esse momento de oração, quem sabe reconhecendo. E você vai dizer que não quer viver segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, muito menos em função dos seus desejos. Você vai dizer: eu quero viver pela graça e pela misericórdia de Deus. Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia, Senhor. Nós te louvamos pelo teu amor. Nós rendemos graças ao teu nome por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Às vezes, Senhor, é tão difícil perceber a melhora, a evolução, a mudança, a restauração. Mas o Senhor está escrevendo uma poesia, escolhendo as melhores palavras, as melhores sentenças. E aqui está o teu povo, Senhor, reconhecendo que tudo que somos, que tudo que temos, vem das tuas mãos. É dom, é dádiva tua. Nós te agradecemos pela salvação, Senhor. Nós te agradecemos pela redenção em Cristo Jesus. Repousa sobre nós a tua mão nesta manhã. E se há alguém aqui pensando em desistir de sua vida com Deus, a sua vida contigo, a sua caminhada pela palavra, caminhada em oração, se tem estado decepcionado por esta ou por aquela razão, ó Deus, sussurra no ouvido desta pessoa agora, Pai. Diz a ele, diz a esta mulher, diz a este homem: é pela graça. É pela graça. É pela graça. É assim, Senhor, que nós oramos. E oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.